Observação agora, ainda sobre o julgamento que nós tivemos do presidente Bolsonaro. Tive um professor de processo penal, Joaquim Canuto Mendes de Almeida, aliás, é um dos grandes professores de processo penal. Ele brincava, eu sou neto da Praça João Mendes, aqui em São Paulo. Canuto Mendes de Almeida ganhou a tese dele de uma forma interessante. A tese dele, em 1941, para a Faculdade de Direito, para professor titular, na época catedrático, foi a seguinte: o Código de Processo Penal não é um código para a sociedade punir criminosos. O Código de Processo Penal é um código de defesa daquele que está sendo acusado. Porque é um código que permite os regimes democráticos ter ampla defesa. Então ele dizia, pensam que é para beneficiar a sociedade? Não. É para impedir que a sociedade faça justiça pelas próprias mãos. É para defender criminoso, aquele que é atacado, aquele que é acusado, aquele que pode ser injustiçado. E ganhou a cátedra da Faculdade de Direito. É um código antes de defesa do acusado do que de defesa da sociedade. Ora, a impressão que eu tenho, pela limitação que nós, advogados, estamos tendo no Supremo Tribunal Federal, eu sempre, desde que comecei a sustentar em 72, fiz talvez quando não eram nascidos 4 ou 5 dos ministros que estão no Supremo, sustentação no Supremo, porque eu ouvisse falar, eu olhava os olhos dos julgadores. Hoje, grande parte das decisões são feitas sem direito à sustentação oral. Esses processos eletrônicos, eu pego a minha sustentação, mando para eles. Os senhores acham que os ministros, com tanto trabalho, vão ouvir a sustentação? Pode ser. Mas se eles estão fazendo isso para dar celeridade, aquilo que está na Constituição, que é a ampla defesa, foi a grande garantia colocada na Constituição Federal, em que o artigo 5º, quase metade do artigo, me dizia o professor Miguel Reale, quando eu era presidente da Academia Paulista de Letras, que foi meu professor na faculdade, o maior dos filósofos da história do Brasil. Ives, é impressionante como o artigo 5º, que diz direitos e garantias, fundamentalmente foi para defender os acusados. O número de dispositivos para defender acusados da Constituição é enorme dentro do artigo 5º da Constituição, que é o das direitos e garantias individuais. E a colocação desse adjetivo, que é ampla defesa. Agora, quando eu tenho direito a uma sustentação oral e não posso fazer perante os ministros, é evidente que a ampla defesa, que está no inciso 55 do artigo 5º, será menos ampla. Um direito que a Constituição me deu, que estava no dia 5 de outubro de 1988, eu não tenho mais. Sempre com o processo eletrônico. O Conselho Federal da Ordem tem protestado contra isso, mas não tem adiantado. Então, o Supremo Tribunal Federal reduziu o direito de defesa, sempre que, tendo o cidadão direito, transforma os processos em processos. Dizem, bastaria comunicar, mas faz os processos eletrônicos. E eu tenho mandado sustentações orais, mas, enfim, mais para conforto dos meus clientes do que na certeza de que os tribunais do Brasil vão ouvi-la. Enfim, não é rabugento, não sou um velho rabugento de 90 anos que protesta contra aquilo que está se fazendo na modernidade judicial. Mas é que, como eu defendi, participei
de audiências públicas, de conversa com o relator, com o presidente da Constituinte. Enfim, eu entendo que aquilo que estava desde 1988, no artigo 5º da Constituição, não poderá ser reduzido. Enfim, não critico os ministros do Supremo, quero deixar bem claro. Eu sempre, no debate judiciário, tive um profundo respeito pelos meus adversários advogados e pelos meus julgadores, de tal forma que nunca os ataco, ao contrário. Os respeito muito e sempre aconselhei meus alunos a respeitá-los. Mas que eu entendo que hoje o direito de defesa no Brasil é um direito de defesa menor do que tínhamos em 5 de outubro de 1988, quando passou a ser uma garantia constitucional. Eu não tenho dúvida que é menor. Por isso que, apesar de não ter resultados, o Conselho Federal da Ordem tem protestado. Enfim, eu continuo trazendo aos meus seguidores algumas das minhas reflexões, que, enfim, não são aquelas reflexões que agradam a Brasília, mas que, enfim, me cabe, como um modesto cidadão de província, continuar exercendo a cidadania.